Edu, mas peraí, você fez cobranças pontuais aí aos jogadores do Cruzeiro, as quais eu concordo, mas não tá na hora de cobrar o Pepa? Ele teve 4 semanas cheias seguidas. Eu repito o termo que ele usou. A semana está me mostrando. Eu escalo, eu troco, eu uso aquilo que a semana me mostra. Eu repito, ou ele tá vendo errado ou a semana tá mostrando alguma coisa errada para ele. 4 semanas cheias ele teve, Edu. 4 semanas seguidas cheias. E o Cruzeiro, repito, hoje e contra o Curitiba especialmente, que são os 2 últimos jogos mais frescos da memória. Edu, Cruzeiro não apresentou nada. Nada. Eu entendo que os jogadores, a limitação de elenco, de investimento, mas acho que o Pepa tem que criar alternativa. Ele tenta, o Bruno de falso 9. Daí hoje volta com o Gilberto de novo. Tá na mesmice. Tem que buscar alguma coisa diferente, Edu. Eu tomo muito cuidado na hora de falar do Pepa, porque eu só acho que o Cruzeiro tá nessa posição da tabela confortável por causa dele. Por causa do coletivo que funcionou muito no início. O Cruzeiro era um time que agradava muito jogando, coletivamente, uma engrenagem funcionando, o coletivo funcionando e potencializando a individualidade que é muito limitada desse elenco do Cruzeiro. Aí chega um momento que o desempenho cai, a individualidade cai, e eu me sinto desconfortável de virar e falar, tem que cobrar do Pepa nesse momento. Sabe por quê, cara? Porque ele tentou alternativa sem o centroavante. Ok. Deu certo jogando fora de casa. Dentro de casa não deu certo. Você citou o jogo contra o Inter. O jogo contra o Flamengo também. Cruzeiro com jogadores leves. Contra o Inter, jogadores leves funcionando. Aí, cara, ele tenta mudar o ataque. Não funcionou. Ele já teve que mexer no meio porque perdeu o Richard e o Ramiro. E essa é uma perda grande desses 2 atletas. Como que ele pode mudar tendo como opções Anderson no gol, Palácios, Reinaldo, Kaique, o Alisson, Lucas Silva, que chegou agora, Neto Moura, Fernando Henrique, que não joga há 2 anos, ou que nos 2 últimos anos jogou 2, 3 vezes, Stênio, Paulo Vitor, Robert e Dourado. É muito difícil você criar alternativas sem ter alternativas individuais, sem ter peças. Então eu continuo achando que o Cruzeiro só está acima da expectativa na tabela por causa do Pepa. Tá bom, quais as peças diferentes ele tinha quando fez o time jogar no início? Quando ele fez o time jogar no início, são vários aspectos, né, Thiago? Os adversários que não olhavam para o Cruzeiro com tanto respeito. O Cruzeiro é só o time que está voltando da B. Discordo. O Cruzeiro é sempre Cruzeiro. E não é assim que funciona. Ô, Thiago, não é, o Cruzeiro é sempre Cruzeiro. O Cruzeiro é sempre Cruzeiro. Ele ficou 3 anos na Série B, Thiago. Okay, com esse pensamento. O Cruzeiro é o Cruzeiro. Não precisa fazer nada que só o Cruzeiro vai. Quando o Flamengo pega o Cruzeiro, aquele Cruzeiro da Série B não. Os caras respeitam. No início aí os clubes passam a estudar melhor o Cruzeiro. O Pepa falou isso na coletiva e tem dito. Os clubes passam a estudar melhor e jogam diferente. Você vê equipes não viriam fechadas contra o Cruzeiro que vem. E que encaram o Cruzeiro com mais respeito. Isso faz diferença. E o que eu falei agora há pouco, o início do campeonato, o Cruzeiro era muito intenso. O Cruzeiro mordia na marcação. Mas vai passando rodada, os caras não conseguem mais entregar essa intensidade e tecnicamente há uma limitação e que o Cruzeiro tem sentido. O brasileiro por pontos corridos cobra elenco. O Cruzeiro não tem, chega uma hora que a intensidade, a parte física vai cobrar. O Cruzeiro perde quase todos os duelos em jogos mais físicos, como foram os últimos, por exemplo, de hoje contra o Goiás e contra o Coritiba. Isso pra mim tá muito claro. Mas por que perde? Se teve 4 semanas cheias, só jogando no fim de semana. Porque é o macro, não é o micro, Thiago. O Cruzeiro joga dessa maneira. Aí você pode até virar pro Pepa e falar, Pepa, o seu estilo de jogo, aí a gente pode chegar nessa cobrança que você fez. Pepa, o seu estilo de jogo pede muita intensidade dos seus atletas. Eles não estão conseguindo entregar mais essa intensidade. O Cruzeiro está perdendo o duelo, não consegue mais retomar a bola no campo de ataque. Não é melhor você rever o jeito de jogar do time? Talvez ser um pouco mais reativo? Pode ser uma pergunta a ser feita ao Pepa. Pode ser algo do Pepa. Essa alternativa é uma alternativa tática. Uma possibilidade. Sim, para esse time. Mas não é o que o Pepa gosta e pensa de futebol. O Cruzeiro não foi lá em Portugal buscar o Pepa para ser um time reativo. Então, cara, é complicado, é difícil de entender, é difícil de explicar também. Mas a verdade é que o momento do Cruzeiro é muito ruim, o desempenho do Cruzeiro é péssimo. O Cruzeiro tem tido dificuldade com equipes que a gente não imaginava que ele tivesse. E quando eu olho para frente, para o futuro, para os adversários, eu fico muito preocupado.